Existe um fenômeno chamado dilatação gravitacional extrema, em que o tempo praticamente para próximo a objetos muito massivos. Para um observador distante, algo caindo em um buraco negro parece congelar no tempo, desaparecendo lentamente, sem nunca cruzar o limite final. A luz não viaja sempre em linha reta. Ao atravessar meios diferentes, como água ou vidro, ela desacelera e muda de direção. Esse desvio é tão previsível que permitiu a criação de lentes, telescópios e microscópios, moldando literalmente a forma como enxergamos o universo. O som não existe no vácuo. Sem partículas para vibrar, nenhuma onda sonora pode se propagar. Uma explosão no espaço seria completamente silenciosa, mesmo que visualmente devastadora. Existe um ponto chamado zero absoluto, a temperatura mínima possível, menos 273,15 graus Celsius. Nesse limite, o movimento das partículas praticamente cessa. Nada pode ser mais frio que isso, não por limitação tecnológica, mas porque a própria natureza não permite. Alguns materiais se tornam supercondutores quando extremamente frios. Nesse estado, a eletricidade flui sem nenhuma resistência. Correntes elétricas podem circular por anos sem perder energia, criando campos magnéticos poderosos e aparentemente perpétuos. O vidro não é um sólido comum. Em escala microscópica, ele se comporta como um líquido extremamente viscoso. Janelas antigas são ligeiramente mais espessas na parte inferior porque o material fluiu ao longo de séculos, ainda que de forma imperceptível ao olho humano. A eletricidade pode viajar pelo corpo humano. Nossos neurônios funcionam com impulsos elétricos, transmitindo informações em velocidades que podem ultrapassar 100 metros por segundo. Pensamentos são, literalmente, eventos elétricos organizados. Existe um fenômeno chamado tunelamento quântico, em que partículas atravessam barreiras físicas que, teoricamente, não deveriam atravessar. Elas simplesmente aparecem do outro lado sem cruzar o espaço intermediário da forma clássica. A gravidade não é exatamente uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo. Objetos massivos deformam o tecido do universo, fazendo com que outros corpos sigam trajetórias curvas, como bolas rolando sobre um lençol esticado. O ar exerce pressão constante sobre o corpo humano. Ao nível do mar, toneladas de força empurram cada pessoa de todos os lados. Não sentimos isso porque a pressão interna do corpo equilibra perfeitamente essa força externa. Olha só, a água quente pode congelar mais rápido que a água fria. Esse fenômeno curioso chamado efeito Mpemba ainda não é completamente compreendido pela ciência. Em certas condições, a água que estava quente inicialmente perde calor de forma mais eficiente do que a fria. Interessante, né? Existem ondas que, acredite se quiser, viajam mais rápido que a própria luz, mas não transportam informação. Essas ondas são chamadas de velocidades de fase, e apesar de parecerem contra-intuitivas, não violam as leis da física. O universo emite um som residual do Big Bang. É uma radiação extremamente fraca e uniforme que preenche todo o espaço, funcionando como um eco térmico da criação do cosmos. Esse ruído está presente em qualquer direção que a gente observe. Olha só, objetos em queda livre não têm peso. Astronautas em órbita não flutuam porque não há gravidade, mas sim porque estão caindo constantemente ao redor da Terra, sem nunca atingir o solo. Pois é, a eletricidade pode atravessar o ar. Relâmpagos são descargas elétricas que percorrem quilômetros em frações de segundo.
aquecendo o ar a temperaturas mais altas que a superfície do Sol. Existe um fenômeno chamado ressonância, em que pequenas forças repetidas causam grandes efeitos. Para você ter uma ideia, pontes já colapsaram porque soldados marcharam no ritmo exato da frequência natural da estrutura. O calor não é uma substância, mas movimento. Quanto mais rápido as partículas vibram, maior a temperatura. Frio, na verdade, é apenas menos movimento. A luz possui comportamento duplo. Às vezes se comporta como onda, às vezes como partícula. O modo como ela se manifesta depende exclusivamente de como é observada. Existe pressão de radiação. A luz exerce força física. Embora extremamente fraca, ela é real e já foi medida. Velas solares usam essa pressão para mover espaçonaves sem combustível. O vácuo pode ferver líquidos. Em pressões extremamente baixas, a água entra em ebulição sem estar quente. É por isso que líquidos corporais não sobrevivem expostos ao espaço. O som pode se curvar. Em variações de temperatura, ondas sonoras desviam de trajetória, permitindo que ruídos distantes sejam ouvidos a quilômetros de distância em certas condições atmosféricas. A energia nunca é criada nem destruída, apenas transformada. Esse princípio governa desde reações químicas simples até explosões de estrelas inteiras. Existe um fenômeno chamado superfluidez, em que líquidos fluem sem atrito. Eles podem subir paredes, escapar de recipientes e girar indefinidamente sem perder energia. A luz do Sol que vemos agora saiu da superfície solar cerca de 8 minutos atrás. Olhar para o céu é sempre olhar para o passado. O espaço não é completamente escuro. Há uma quantidade mínima de luz em todas as direções, resultado de estrelas, galáxias e eventos energéticos espalhados pelo cosmos. A matéria é quase totalmente vazia. Se os átomos fossem ampliados ao tamanho de estádios, os núcleos seriam grãos de areia no centro, e os elétrons orbitariam a quilômetros de distância. O atrito pode gerar eletricidade. Ao esfregar certos materiais, cargas elétricas se acumulam. Esse é o princípio básico da eletricidade estática. Existe um limite máximo de velocidade no universo. A velocidade da luz. Nada que possua massa pode atingi-la, não importa quanta energia seja aplicada. Olha só, a pressão pode transformar materiais comuns em substâncias exóticas. Por exemplo, o carbono, sob pressão extrema, vira diamante. E, em planetas gigantes, existem formas de matéria que não existem aqui na Terra. O espaço-tempo pode, sim, vibrar. Ondas gravitacionais, que são geradas por colisões de objetos supermassivos, distorcem o próprio tecido do universo e, olha, já foram detectadas diretamente. A luz pode, acredite, empurrar objetos microscópicos. Pinças ópticas usam feixes de laser para mover partículas individuais, células e até mesmo átomos. O frio extremo pode, olha só, tornar materiais mais resistentes que o aço. Algumas ligas metálicas aumentam drasticamente sua resistência quando são resfriadas. O universo está se expandindo e essa expansão está acelerando. Galáxias distantes estão se afastando cada vez mais rápido, não porque estejam se movendo, mas porque o próprio espaço entre elas cresce. Existe um ponto em que a pressão é tão alta que os elétrons são forçados a se fundir com prótons. Esse estado existe em estrelas extremamente densas, criando aquilo que chamamos de matéria degenerada.
A física permite regiões onde as leis parecem quebrar, mas na verdade seguem regras ainda mais profundas. Quanto mais se observa o universo, mais ele revela comportamentos estranhos, elegantes e, olha, profundamente contraintuitivos.